Queridos, graça e paz mais uma vez. Olha, nós estamos certos de que essa mensagem, hoje à noite, os critérios de Deus para Ele escolher e usar uma pessoa, é uma mensagem que traz clareza na questão do nosso chamado, como Deus olha para as pessoas e olha para os seus servos. E nós vamos tomar como base Gideão, porque Gideão, ele não é um personagem bíblico que de fato traz muitas inspirações. Digo, ele de repente aparece na história bíblica, ele é usado por Deus, como nós conhecemos a história dele. Por outro lado, nós vemos que depois que ele é usado por Deus, ele comete, vamos dizer, alguns erros, depois que ele é usado por Deus. Mas tomando como base a pessoa de Gideão, nós iremos desenvolver esse tema, apresentando aí algumas verdades para mostrar como Deus escolhe e usa uma pessoa. Os critérios que Deus usa para escolher uma pessoa. Vamos ler o texto. Juízes capítulo 6, versículos de 12 a 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, diga comigo, a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai. Digo menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Agora, para a gente ler o último, vamos ver aí o 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Que Deus nos abençoe. A ideia aqui é mostrar que o Espírito Santo se apossou dele. Vamos orar. Feche os olhos. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que nós acabamos de ler. E agora que o teu Espírito nos faça entender os critérios para o que o Senhor usa para escolher e usar uma pessoa na tua obra e nas tuas mãos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Muito bem. Atenção, atenção, meus irmãos, porque é bom quando a gente entende o pensamento do pregador. Se você me ouvir, mas não entender o meu pensamento, pode ser que fique uma coisa desencontrada, né? O que me chama a atenção
Quando a gente lê as histórias da Bíblia, as histórias não estão aqui por acaso. Elas não estão aqui por acaso. A gente percebe que há uma linha mestra na forma como Deus trabalha. Desde o começo até o final. As histórias dos personagens da Bíblia, de homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, nós encontramos neles, qualidades em comum. Em comum. Que muitas vezes não é necessariamente uma pessoa perfeita. Uma pessoa que seja, assim, vamos dizer, o melhor exemplo. Só que elas têm qualidades que são maravilhosas. Que se tornam a base para Deus escolher essas pessoas. Então vamos ver quais são elas? Olha aí, ó, primeira. Olha, o primeiro critério de Deus para ele escolher uma pessoa. Elas são pessoas corajosas. Ou destemidas, porque valentes pode ser pessoas destemidas. Isso é o primeiro critério. Dá para questionar os exemplos que eu estou colocando aqui? Irmão Oliveira, tá dando para ver daí, irmão Oliveira? Ó, irmãos, quantos irmãos Davi tinha, irmãos? Quantos irmãos maiores do que ele? Eram soldados do exército de Israel, já estavam no exército de Saul, quando Deus escolheu um filho de Jessé para ser o futuro rei de Israel. A quem Deus escolheu? Davi. E quem era Davi, meus irmãos? Quem era Davi para Deus escolher o menor, o mais novo? Davi era o mais novo dos seus irmãos, o menor. É tão tal que ele estava cuidando das ovelhas do pai no campo. E os outros irmãos estavam no exército. E quando Davi começa a aparecer na história, a Bíblia deixa claro que ele foi deixar queijo para os irmãos na época da batalha do gigante Golias. Todo mundo lembra. O pai chegou para Davi e disse: Davi, meu filho, vai levar esse queijo para teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Leva um lanche para eles. Foi quando Davi, a gente começa a saber mais coisas de Davi. Davi, quando chegou lá, disse assim: mas quem é esse gigante filisteu incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Aí os irmãos dele: rapaz, te cala, rapaz. Faz o que tu veio fazer, vai-te embora. Vai para casa. Ele disse: não, peraí. Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Aí a Bíblia começa a falar que ele disse que ele matou um leão, ele matou um urso. Aí as qualidades de Davi começam a aparecer. Ele era um bom músico. A Bíblia diz que ele era um bom músico, irmãos. Ele era corajoso. Ele era um homem sisudo. Ele era um homem muito bem firme nas suas palavras. Ele era o mais novo, mas era um homem valente, corajoso. Aí Davi ficou sabendo que o rei daria a filha dele como esposa para quem derrotasse o gigante Golias. E ele saiu. O que é que o rei vai dar mesmo? O que é que o rei vai dar? Foi perguntar para os irmãos dele, ó.
Os irmãos dele disseram, mas rapaz, tu não te enxerga não, rapaz? Volta para casa, rapaz. Ele disse, não, me diga mesmo, o que o rei vai dar? O rei vai dar a filha dele em casamento para o homem que matar o gigante Golias. Davi disse, eu vou já casar com a filha do rei. E Davi, meus irmãos, se preparou, enfrentou o gigante Golias e o matou. E a Bíblia diz que ele era tão valente que ele matou o gigante, derribou o gigante Golias, foi lá, pegou a espada dele e terminou o serviço. Ele era valente, irmãos. O Davi era um homem valente. Aquela história, podia ser até um homem pequeno, mas era um homem muito valente. Deus escolheu ele para ser o grande rei de Israel, no lugar de Saul. Quem é que lembra de Josué? Josué é aquele lá que ajudava Moisés. Irmãos, vocês lembram que Moisés, já idoso, né? Teve uma guerra. E Moisés disse assim, Josué, tem que ser você, meu filho. É você que tem que ser o general aí. Mas ele nunca tinha sido general de guerra. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Moisés disse, é você, Josué. Pois rapaz, ele ligeiro, ele organizou o exército e foi para a luta. Ele poderia dizer, não, Moisés, não faça isso comigo, eu nunca fui general. Eu sou apenas um servo, rapaz. Eu sou apenas um homem simples aqui que lhe sirvo. Mas ele aceitou, meus irmãos. Josué era um homem muito valente também. E a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Né? Agora, nos critérios que nós vamos abordar, Davi ele se encaixa em outros critérios. Josué também. Agora, Gideão, ele se enquadra na valentia. Gideão. E na disponibilidade. Ele se enquadra na disponibilidade. Quando Deus chamou, ele disse, está aqui. Então ele foi, né? Jefté, ele vai aparecer em outros critérios. Em outro critério, aliás. Mas Jefté, a Bíblia diz que ele era um homem que liderava um bando de homens. Ele era uma espécie de chefe de um grupo de guerreiros. Ele ganhou respeito. Ele ganhou moral. Jefté, ele foi um homem que foi discriminado pela família, porque ele era filho de uma prostituta. Ele foi discriminado, o Jefté. Mas a Bíblia deixa claro que ele era um homem valente. Uma pessoa disposta. E a nossa irmã Débora era uma mulher. Meus irmãos, essa mulher, nós vimos a pregação sobre a vida dela na semana passada. As qualidades de Débora. Não, eu estou trocando. Nós falamos foi de Ruth. Perdão. Mas nós vamos pregar sobre Débora. Nós vamos fazer uma pregação sobre Débora. Eu estava trocando. Mas Débora, ela se tornou uma guerreira. Então, a Bíblia deixa claro que não era só homens, mas mulheres também. A história da Bíblia deixa claro que mulheres se tornaram exemplos de valentia, de pessoas determinadas. Tá bom? Então, ainda bem que eu consegui lembrar que eu estava equivocado com relação ao nome, né? Foi Ruth. Ok? Quando nós olhamos para esses exemplos aí, fica claro que esses personagens, eles tinham isso em comum. Ok? E a gente poderia citar outros aí nessa lista. Ok? Vamos agora para o segundo critério.
Olha aí o segundo critério. São pessoas que agem com fé. Aí nós temos 3 exemplos, mas como eu disse, eu estou dando exemplos, mas que não, a lista aí poderia ser grande. Irmãos, vocês já pararam para pensar como Noé agiu pela fé? Quantos anos Noé não levou construindo a arca, meus irmãos? Esperando o dilúvio? Foi muitos anos. Noé foi o homem, viu, irmãos, que ele teve mais tempo para desistir. Foi o que teve mais tempo para desistir. Cerca de 1 século ele passou construindo a arca, esperando o dilúvio chegar. Meu Deus. E ele creu, né? Olha o exemplo de Abraão. Lembra que Abraão agiu pela fé? Abraão saiu da sua terra, foi para uma terra distante, viajando centenas de quilômetros naquela época, saindo da sua casa, da sua terra, dos seus parentes, e indo para uma terra que ele não conhecia. Quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque, ele não negou. A Bíblia diz que ele caminhou 3 dias com o rapaz, Isaque. Mas ele não desistiu. Então é um exemplo, né, de fé. E Raabe, que os irmãos conhecem, aquela que guardou os espias de Israel quando eles foram espiar a terra. E ela, a Bíblia diz que pela fé ela agiu, está lá em Hebreus. Pela fé ela fez o que fez. Raabe, tá bom? Então são exemplos de pessoas que... Aí, deixa eu já dizer para vocês o que isso significa para nós. Eu lhe pergunto, você se acha inferior a essas pessoas? Não, não é? São pessoas iguais a nós. Quando a Bíblia vai falar de Elias, o que a Bíblia diz? Lá em Tiago, capítulo 5, que Elias era semelhante a nós. A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Porque a gente lê na Bíblia a história desse pessoal aí, uau! Aí fica assim, ó. Ah, mas como eu queria ser como uma Débora, como uma Ruth. Ah, mas como eu queria ser como o profeta Elias. E a Bíblia diz que ele era um homem semelhante a nós. Certamente Débora não era diferente das mulheres que tem aqui. Pode ter certeza. Tá bom? Eu tenho certeza que tem homem aqui que poderia ser igual a Gideão. Na coragem. Tem homens de fé aqui igual a Noé. Eu tenho certeza que tem. Amém? Diga glória a Deus. Vamos agora para o capítulo, o terceiro critério. Olha, o terceiro critério são esses aí. São pessoas que mostram interesse, disposição de servir e zelo pela causa de Deus. E aí nós temos o exemplo de Josué, que está lá em Êxodo 33:11. Se você quiser abrir comigo, a gente pode abrir. Olha aí, ó. Pessoas que são usadas por Deus são pessoas que têm muito interesse pelas coisas de Deus.
tem disposição em servir, zelo, muito zelo pelas coisas de Deus. É Êxodo 33, 11. 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Josué é isso aqui. Ele era um homem, meus irmãos, que ele gostava, ó, aqui, ó. Ele gostava de estar na casa de Deus, na presença de Deus. Ele servia Moisés, ele era o ajudador dele. Mas quando Moisés saía, ele continuava lá, adorando, servindo. Isso mostra que Josué era um homem de oração. Uma pessoa que amava a obra de Deus, ele queria dar o seu melhor para Deus. Ele era muito assim. Eu tenho um primo que eu não tenho muito contato com ele. Eu tive contato com ele quando eu era criança, garoto. Ele não podia citar o nome de Jesus, que ele já estava chorando. Eu me lembro que eu vi ele pregar. O nome dele é Raimundo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, mas eu ouvi ele pregar. E ele começava a falar de Jesus, ele começava a chorar. Na hora que falava em Jesus, ele começava a chorar. Ele pregava chorando. Josué, para mim, ele é um exemplo de alguém assim muito apaixonado pelas coisas de Deus. Um homem que amava as coisas de Deus. E como nós já vimos, quando Moisés chamou ele para ser comandante do exército, ele aceitou. Então, ele era um homem que tinha disposição, ele amava as coisas de Deus, a obra de Deus, o ministério. Ele estava pronto para servir, ele era servidor de Moisés. Então, ele amava a obra, a causa, ele era disponível e era uma pessoa simples, muito simples. Qual é o outro exemplo aí? Matias. Por que eu fiz questão de mostrar para os irmãos o exemplo de Matias? Porque Matias é o que vai assumir o lugar de Judas Iscariote. E quando os 11 apóstolos se reúnem para dizer assim, ó, quem é que vai ocupar o lugar de Judas? Porque Judas fez o que fez com a vida dele, lembra? Aí, meus irmãos pensaram, aí os irmãos lembraram de dois irmãos que eu falo eram seguidores de Jesus. E um deles é Matias. Vamos ver lá em Atos capítulo 1, por gentileza. O que diz aí em Atos capítulo 1? A história de nosso irmão Matias. A história do nosso irmão Matias, capítulo 1 de Atos, versículo 21 e 22. Diz assim: é necessário, pois, que dos homens, olha aí, ó, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, todo o tempo. Começando aonde, irmãos? No batismo de João, até o dia que dentre nós ele subiu para o céu. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aí o verso 23 diz assim: então propuseram dois, José, chamado Barsabás, apelidado de Justo, e Matias. Está vendo? O 23, né? Vocês perceberam, irmãos, que a escolha
Aí disseram assim, não, esses dois aqui, bora lá. Reunidos, lembraram de dois irmãos. O irmão Barsabás, que o apelido dele era Justo, e o nosso irmão Matias. Qual era a característica desses dois? Eles, irmãos, foram fiéis, ó. Desde o dia que Jesus foi batizado no Rio Jordão até o dia que ele subiu. Fiel. Toda vez que alguém dizia, cadê o Matias? Está aqui o Matias. Cadê o Justo? Está aqui, está aqui, está aqui. O Justo e o irmão Matias, eles não tinham inverno, verão, tempo quente, chuva, distância. Eles sempre estavam presentes. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Não é lindo isso? Ele acompanhou. Não houve uma época que Matias disse assim, não vou não. Estou cansado, meu amigo. Lembra daquela viagem para Jerusalém? Lembra? Eu já fui 2 vezes, meu amigo. Jesus todo ano vai lá. Não aguento, não. Além do mais, eu tenho que trabalhar, meu amigo. Eu tenho que arrumar, o pão de cada dia. Além do mais, eu vou ter que fazer um serviço não sei aonde, não sei aonde, tal. Mas o Matias e esse Barsabás, eles eram ali, no batente, direto. Não é um exemplo para nós, não é? Como a gente deve ser dedicado nas coisas de Deus. Claro que cada um aqui tem seu trabalho, cada um aqui tem a sua luta, as irmãs, os irmãos, até os jovens estudam bastante, trabalham. Hoje os jovens estudam e trabalham também, né? Mas irmãos, ei, nada nos impede da gente ter uma vida corrida e nos dedicar ao reino de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Mesmo que você seja ocupado, mesmo que você seja uma pessoa ocupada, decida dar o seu melhor para Deus. Está aí o nosso irmão Matias, que foi um exemplo, né? Tá certo? Olha aí as palavras, interesse, disposição de servir e zelo pelas coisas de Deus. Os apóstolos, eles levavam muito a sério essa questão da dedicação. Lembra que entre Barnabé e Paulo teve uma discussão? Quem é que lembra? A Bíblia deixa claro que teve uma discussão entre Barnabé e Paulo por causa de Marcos. Porque Marcos desistiu de uma viagem. Aí, quando foram fazer outra viagem, Barnabé queria levar Marcos com ele. Aí Paulo disse, não, ele não vai com a gente não. Por que ele não vai? Perguntou Barnabé. Você lembra que ele desistiu? Tu lembra que ele desistiu da outra viagem? Ele voltou da metade? Aí teve ali uma discussão entre eles e ali eles se apartaram. Barnabé foi para um lado e Paulo chamou Silvano para ir com ele. Tá vendo, irmãos? Só que lá no final da história de Paulo, você encontra Paulo dizendo, olha, manda Marcos vir, porque ele me é útil para o ministério. Então você vê que lá no final, depois de muitos anos, Marcos, ele volta a ajudar Paulo. Não é lindo isso? Não é lindo isso? Então, pessoal, nós encontramos que esses são critérios em comum na vida dos irmãos que são usados por Deus, né? Que Deus levanta para o ministério.
eles mostram interesse, disposição. Pastor Isaías, você não vai falar dos apóstolos? Sim, os apóstolos cabem aí. Lembra que os apóstolos estavam com o pai? Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu, lá na beira-mar. E quando Jesus chamou ele, na mesma hora seguiram Jesus. Então, eles largaram o que estavam fazendo para seguir o mestre. E eles não abandonaram o mestre, né? Seguiram o mestre. Zelo pela causa de Deus. Bora lá. Vamos para o quarto. A mensagem hoje ela é bem curtinha. Só são 5, né? Olha aí, ó. O quarto critério são esses aí, ó. Pessoas firmes na fé. Aí agora a gente lembra de tanta gente, né? Com uma vida de oração. Aí agora, quando fala de oração, já me lembro de um personagem aqui que não dá pra gente esquecer. Vocês já estão olhando aí para o nome dele aí, né? Uma vida de oração. São pessoas determinadas a obedecer a Deus, coração íntegro e de boa reputação. Quem são? Quem são? Quem são? Olha aí. José, Davi e Daniel. Irmãos, por que José foi escolhido por Deus, irmãos? Irmão José, ele era um homem muito puro. Você lembra disso? Uma mulher muito bonita deu em cima dele, irmãos. Lá no Egito. A mulher do comandante Potifar. Certamente a mulher de Potifar era uma mulher muito bonita, irmãos. Mas a Bíblia deixa claro que José, ele era um homem que tinha firmeza na sua fé. Certamente ele era um homem de oração, ele era um homem determinado a obedecer a Deus. Você vê que quando a mulher foi para cima dele, ele disse assim: não, eu não vou cometer uma loucura dessa contra o meu Deus e o meu patrão. Ele era um homem muito seguro, irmãos, muito seguro. Ele disse: não, eu não vou fazer uma loucura dessa, uma maldade dessa, uma maldade dessa. Ele era um homem muito firme, irmãos, muito firme. Precisamos de pessoas firmes como José. Era um homem de oração, determinado a obedecer a Deus. Agora, olha Davi. Quando você olha para Davi, você vê que Davi, ele era um homem mole, ele se quebrantava, ele chorava. É só você ler os salmos que ele escreveu. Você vê Davi orando. Os salmos são orações, irmãos. É muito lindo os salmos, né? Muito lindo. São lindos demais. Ali mostra o coração de Davi. Olha o que ele diz: a minha alma tem sede de Deus. O meu corpo é como terra seca, sedenta, árida, querendo água, água, água. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim é minha alma pelo Senhor. Irmãos, Davi, ele era um homem que tinha sede de Deus, irmãos. Olha, você quer ser um crente diferente? Você quer ser um crente cheio de Deus? Mostre essa sede. Mostre essa sede. Essa sede por Deus. Eu posso imaginar, ei, irmãos, escute isso aqui. Eu posso imaginar que Davi, ele passava horas e horas assim, ó, orando a Deus. Deus. O pardal encontrou a sua casa e a andorinha ninho para si. Mas eu encontrei o quê?
os teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Você sabe o que falta em muitos? Essa sede por Deus. Se conforma com qualquer coisa. Olha, ei, eu quero lhe fazer um pedido, meu irmão. Ei, minha irmã. Eu quero fazer um pedido. Passe mais tempo na oração, orando. Ore mais. Não faça aquela oraçãozinha ali. Tá. Aí volta. Se ajoelhou, já logo se levanta. Amém, amém. Passe mais tempo. Se sente numa cadeira, se você não aguentar ficar de joelho. Comece a orar. Sentado. Posso sentar? Será que dá certo eu sentar? Você senta na cadeira. Bota as pernas assim, ó. Bota a perna assim na outra cadeira. Se sente bem na cadeira. Comece a ler a Bíblia. Comece a cantar. Coloque ali o celular no louvor assim, ó. Tá. Aí. Ore. Ah, pastor Isaías, eu não sei o que dizer. Deixa que Deus vai dando. Quando você não souber dizer mais alguma coisa, diga Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí vai. De repente, meus irmãos, você vai ver. Você vai começar a lembrar de gente. Você vai começar a lembrar do pastor, da igreja, dos irmãos. Você vai lembrar de 1000 coisas. E você vai começar a sentir assim alegria. Faça a experiência. Pode fazer a experiência, que você vai ver o tanto que Deus vai lhe usar. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Olha aí o outro personagem. O outro personagem, Daniel. Quem é que duvida do exemplo desse homem, irmãos? Ele orava quantas vezes por dia? Quantas? 3. Mesmo quando ele foi proibido. Não era isso? Por isso que ele foi jogado na cova dos leões. Ele orava, irmãos. Isso aí é um exemplo para nós. Tem um pregador que ele disse o seguinte, ele disse que nós, acho que foi Billy Graham que falou isso. Diz que Billy Graham falou que quando, há 100 anos atrás, as pessoas não tinham carro, não tinha moto, não tinha aviões, não tinha esses ônibusão bonito que tem hoje, não tinha celular. Celular que todo mundo tem. Antigamente era um orelhão, né? Telefone, aqueles que nós chamamos de fixos. As mulheres pisavam o arroz, pisavam o café, torravam o café, pisavam o milho, e todo mundo tinha mais tempo. Andavam a pé, de cavalo a cavalos. Os carros que existiam eram precários. Muitas vezes, quando tinha muito, tinha um trem. Não tinham os aviões a jato. As estradas, todo mundo sabe que hoje, o que a gente leva hoje 2, 3 horas para fazer uma viagem. Antigamente, era uma semana. Daqui para Teresina, eu fiquei sabendo que as pessoas levavam uma semana para chegar lá. E eu tenho certeza que aqui tem irmãos que lembram disso. Quando ia de barco, levava praticamente mais dias ainda até chegar na capital. E hoje todo mundo, ninguém tem tempo. Inclusive para orar. Irmão, você está orando, irmão? Irmão, você está lendo a Bíblia? Ô, pastor Isaías, pelo amor de Deus, rapaz, eu não tenho tempo. Você está vendo? Você está vendo como é as coisas?
Mas Daniel, ele era um homem que tinha esses critérios aí, ó. Daniel, a vida dele era uma vida, ele era firme na fé. Lembra que os amigos dele também decidiram não comer a comida do rei, né, da Babilônia? Ele era muito seguro. A gente precisa de crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, que dizem: não faço não, meu amigo. Não vou fazer isso aqui. Ah, mas se tu não fizer, tu vai perder isso, não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, eu sou um servo de Deus, meu amigo. Mas tem uns que é só dar pressão. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não é assim? Tá errado, irmão. Olha, nós os crentes, irmãos, nós precisamos ter firmeza, irmãos. Olha, eu não vou fazer isso aí não, porque é errado, e eu sou um servo de Deus. Rapaz, se tu não fizer o que eu estou te pedindo, tu vai ver. Ó, tu vai perder isso, tu vai deixar de ganhar. Olha, aí é ameaça, né? Meu amigo, você pode até fazer o que você quiser fazer comigo aí, mas eu não vou ceder, não. Diga comigo, firme. Bora, diga, firme. Firme na fé. Uma vida de oração, determinados a obedecer, não importa o que aconteça, coração íntegro, boa reputação, que todo mundo fala bem, né? Todo mundo fala bem dele, dela. Aí, ó, nota 10. E assim, tá aí os exemplos. Vamos para o último? Olha aí o último. São pessoas simples, às vezes até anônimas. O que significa isso, meu pastor? Irmãos, muitas vezes Deus escolhe pessoas anônimas. Aqui tem uma infinidade de exemplos que eu coloquei aqui no papel. Inclusive, se os irmãos quiserem esse esboço, eu posso enviar. Tá bom? Posso enviar para os irmãos, para os meus colegas, para os irmãos que estão nos assistindo pelo canal. Olha, vamos lembrar aqui. Bora lá. Bora lembrar. Vocês viram que Gideão, ele era o menor da casa dele? Vocês lembram disso? Gideão disse: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa. Quem é minha família? Deus disse: é você, rapaz. Entende isso? Está lá no texto que a gente leu, no livro de Juízes, capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para a gente ler. O verso 15, é 6,15. Olha aí como deixa bem claro. Ele me diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. A famíliazinha, ó, muito pobre, irmãos, humilde. Deus escolheu eles. Não é interessante isso? Olha aqui um outro exemplo. Nós temos o caso de Jefté, que eu falei que ele foi marginalizado. Ele foi expulso de casa, né? Mas Deus escolheu ele. E como eu disse, eram pessoas anônimas, desprezadas, marginalizadas e até mulheres estéreis. Aí nós já vimos sobre Davi, nós já vimos sobre José, né? Nós vimos também o caso das mulheres. Eu estava meditando, inclusive já agora. Agora, antes da mensagem. Isabel. Ei, vocês não lembram que a mãe de João Batista era uma mulher idosa?
que passou a vida toda sem poder ter filhos, e de repente Deus escolhe ela para ser a mãe de João Batista, a Isabel, a nossa irmã Isabel. Quem é que não lembra aqui de Rebeca, a esposa de Isaac? Ela era estéril. E Deus escolheu ela. Sara era estéril, a mulher de Abraão. Não é interessante isso, irmãos? Lembra da mãe de Sansão? E quando o anjo veio falar com ela, ela estava sem o marido dela, né? O pai de Sansão, Manoá. Aí o anjo falou com ela, disse: olha, você nunca teve filho, mas você vai ter um filho. Estéril. A mãe de Sansão era estéril. Então, pessoal, eu acho que isso aqui, ó, isso aqui é muito profundo. E aí, pessoal, nós temos esse texto aqui, ó, que aí eu quero concluir lendo esse texto de 1 Coríntios. Vamos terminar com ele? 1 Coríntios capítulo 1. Quem pode ler comigo aí rapidinho? Estou aqui já, como se diz, nas últimas, né? Porque estou com esses sintomas. 1 Coríntios capítulo 1. O que diz aí a partir do verso 26? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação quer dizer chamada. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu quem, irmãos? Deus escolheu quem, irmãos? Hein? As coisas loucas do mundo, para envergonhar quem? Os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Irmãos, ó, nunca esqueça disso. Deus escolhe as pessoas simples, as desprezadas, etc. Por que que é importante uma pregação como essa? Por quê? Por que que é importante uma pregação como essa? Para que você aí, ó, jovem, seja um homem idoso, uma mulher idosa, seja uma pessoa que, por alguma razão, nem estudou muito, eu quero que você nunca pense que Deus não pode te usar. Desde que você tenha esses critérios aqui, ó. Que você obedeça esses critérios aqui. Em algum momento aí eu disse que Deus só escolhe quem é rico, quem é de boa família, que Deus só escolhe quem tem 1,80 m de altura. Não. Deus escolhe pessoas simples. Em algum momento aí eu falei para os irmãos que Deus escolhe as pessoas que moram na capital, que moram nas grandes cidades do Brasil, que aparecem na televisão. Não. Deus escolhe pessoas simples, da menor cidade, daquele povoado, que é o caso de Maria. Maria, meus irmãos, era de Nazaré. Tamanho de um ovo. Nazaré. Era muito pequena Nazaré. Olha de onde veio. Nazaré. Era bem pequenininha. E foi lá que veio Maria e José. Então são essas coisas assim que a gente precisa analisar na palavra de Deus. E eu quero que você ore dizendo assim: Deus, levante novos Davis, Gideões, Daniéis,
Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, pelo mundo afora. Levanta homens e mulheres, jovens, cheios do poder de Deus. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus. Olha aí a conclusão. A conclusão é essa aí, ó. Não esqueça desses dois textos. E aí, eu gosto de fazer esse tipo de conclusão, porque aí eu puxo pela memória de vocês. Eu tenho certeza que alguns aqui, ao olhar para essas duas referências bíblicas, já sabem o que significa. Ou o que está escrito lá. Segundo as Crônicas 16, 9, a parte A do versículo diz o seguinte: ora, os olhos de Deus passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas cujo coração é totalmente dele, para mostrar a essas pessoas o seu grande poder. Pense num versículo poderoso. Vou repetir. Segundo as Crônicas 16, versículo 9, a parte A do versículo. Só a primeira parte, não é a parte B não. A parte A diz: os olhos de Deus passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas. E você, assim como ele me achou, lá em Caxias do Maranhão, ele pode achar você onde você estiver. E assim a história também prova nos nossos dias. Você sabe quem foi D.L. Moody? D.L. Moody ficou sem o pai. Ele teve que trabalhar, a mãe teve que praticamente vender as coisas de casa, porque não tinha dinheiro para sustentar a família. Mas quem foi D.L. Moody? Resumindo, ele foi um dos maiores pregadores que essa terra já viu. D.L. Moody. Vendedor de sapatos. Vendedor de sapatos. Então Deus escolhe as pessoas independentemente do que elas são, né? Onde elas moram, etc. Pastor Isaías, e 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Quando é CR, é Crônicas. Quando é CO, é Corinto, né? Coríntios. Então, o que diz 1 Coríntios 15, 58? Meus irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Eu posso ouvir um amém? Você pode construir a sua história com Deus. Cada um de nós aqui podemos construir uma história linda com Deus. Dizem que quando a gente chegar no céu, todo mundo vai ficar surpreso. No dia que a gente se encontrar diante de Deus lá no céu, quando Deus começar a dar as coroas, os galardões, lembra? Tem uma mensagem no canal falando sobre os galardões, lembra? Quando Deus começar a distribuir os galardões, as coroas. Isso aqui é para você. Tá. Aí alguém, olha, eu conheci essa irmãzinha aí lá na terra. Ela nunca subiu no altar para cantar. Ela nunca foi à frente pregar. Ela nunca... Mas ela era uma mulher que tinha uma história com Deus, de oração. Ela ganhou a família dela todinha para Jesus. Ela trouxe os filhos, ela ganhou o marido, ela orava, ela sustentava a obra de Deus, ela dava a oferta para missões, ela sustentava a igreja, ela sustentava a obra de Deus, não porque tinha muito, mas é porque ela dava com amor, com sacrifício, o pouco que ela tinha. Olha o que Jesus falou da viúva pobre, que deu mais do que todos, porque todo mundo dava do que lhe sobrava, ela deu tudo que tinha. Entende isso? Aí Jesus disse,
ela deu mais do que todos. Ela deu mais do que todos. Então você pode ter certeza, irmãos, que nós vamos ter muita surpresa lá no céu, viu? Você ouviu bem? Você ouviu direito? Nós vamos ter muita surpresa lá no céu. Pessoas que aqui na terra a gente nunca ouviu falar o nome dela. Mas no dia do julgamento, que nós formos nos apresentar diante do Senhor para receber, do trono de Deus, para receber os galardões, você vai ver. Coisa impressionante. Aí, aquela pessoa que você acha que é grande, né? Aquela pessoa que você acha que, uau, aquele ali vai receber uma coroa linda, aquele ali vai receber muitos galardões. Você vê um pequeno diante daquele irmãozinho lá, aquela pessoa. Porque Deus não escolhe. E nós vimos, eu não usei a expressão lá em Davi, quando Jessé e questionando, né, Samuel, mas tem mais um? Tem o menor. Aí, aliás, diziam, certamente é esse. Aí Deus repreendeu e disse assim, veja que eu não olho como olha o homem. O homem olha a aparência e eu olho o coração. É lindo demais, né, irmãos? É lindo demais. Deus está de olho em você, meu irmão. Deus está de olho em você, minha irmã. Se prepare, porque você pode construir uma linda história com Deus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Olha, se inscreva no canal, compartilhe com seus irmãos essa mensagem, tá bom? E que Deus te use, te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.